Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura, e converso com a Melissa de Sá, escritora e professora de literatura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos discutir o livro Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Sentia pena daquele mundo de velhos perdidos, confusos, entre imagens de si mesmos que remontavam a épocas passadas, ora em harmonia, ora em desacordo, com sombras de coisas e pessoas de outros tempos. Falar é encadear tempos e espaços perdidos. Helena Ferrante é o pseudônimo de uma escritora italiana, cuja identidade é mantida em segredo. A autora concede poucas entrevistas, todas elas por escrito e intermediadas pelas suas editoras italianas. Nessas entrevistas, ela explica que optou pelo anonimato para poder escrever com liberdade e também para que a recepção de seus livros não fosse influenciada por uma imagem pública. Especula-se, com base nas suas obras, que tenha nascido em Nápoles, paisagem da maioria de seus romances. Um Amor Incômodo foi seu primeiro romance publicado, em 1991, tendo sido muito bem recebido pela crítica. Primeiramente, então, a gente gostaria de pedir desculpas pelo nosso atraso. Atrasamos um pouquinho por alguns motivos pessoais, um pouco de desordem no meio da pandemia, mas voltamos aqui com todo carinho para fazer mais esse episódio. E sobre esse livro, Um Amor Incômodo. Vamos começar falando aí da Adele, então, que é a personagem principal, a protagonista. E ela, aos 45 anos, ela volta para sua cidade natal, que é Nápoles, na Itália, para enterrar sua mãe, que morreu de uma forma muito suspeita. Ela teria se afogado numa praia, vestindo apenas um sutiã muito caro. Isso era algo estranho e suspeito, porque durante toda a vida ela foi uma costureira que se vestia de uma forma bem simplória, e é a partir desse acontecimento que começa essa história. É interessante como que a Ferrante brinca com os detalhes na narrativa, especialmente aqueles que são do mundo feminino. Por exemplo, tipos de sutiã, peças de uma roupa específica, a roupa íntima manchada de menstruação, experiências de maquiagem. Isso não de um olhar fútil masculino, que coloca essas coisas como superficiais, mas de um lugar da experiência de muitas mulheres cis, né, que atribuem significados a essas coisas. Esses significados, eles são uma linguagem que a cultura patriarcal rejeitou, mas que as mulheres sempre usaram entre si em momentos de intimidade compartilhada. É legal você ter apontado isso, porque esse significado simbólico, né, não é a coisa em si, não é a maquiagem em si, a calcinha, o sutiã, mas o que isso representa dentro desse aspecto cultural mesmo. Então, através desse acontecimento, que é a morte da mãe, Délia vai revisitar lugares e memórias do seu passado, tentando juntar os pontos para descobrir o que realmente aconteceu com a sua mãe. É interessante essa associação entre visitar os lugares físicos e a rememoração desses lugares internos, dos espaços íntimos da própria memória da Délia. À medida que ela reconhece os lugares, a casa da mãe, a cidade natal, a casa do pai, a confeitaria onde ela passou a infância, Délia redescobre as suas próprias lembranças, desenterrando um passado de memórias alteradas ou até mesmo esquecidas. O livro, ele entra nesse modo viagem externa que espelha a interna, né, como você falou. E aí a narrativa, ela funciona como um labirinto de espelhos, em que a Adélia vê a Amália, tanto quanto foge dela. Então, eu acho interessante essa imagem do labirinto de espelhos, porque é um movimento de Délia tentar entender quem ela é, ao mesmo tempo de tentar entender quem a mãe é. E algumas vezes essas imagens se confundem. E é interessante pensar no labirinto, então, porque ela vai entrando em becos sem saída, ela tem que voltar, ela revê, ela acha que foi por um caminho, foi para o outro,
mas o tempo todo ela tá se vendo e ela tá vendo a imagem da mãe dela, né? Isso não é fácil pra gente, porque muitas vezes a gente acompanhar esse movimento dela interno, né, esse rebuliço todo, é bem incômodo. Então, eu achei um livro bem incômodo. Não achei que ele é fácil de ler, assim, no sentido, não da forma de escrita, não nesse sentido, mas no sentido de que é uma narrativa pesada mesmo, essa complexidade desses sentimentos, a densidade dos conflitos, dos sentimentos envolvidos, não é uma coisa leve, não, é bem pesada mesmo. E trazer à tona a complexidade dessa relação mãe e filha não é uma tarefa fácil. E a Helena Ferrante, ela fez isso com maestria. A autora mostra que a relação entre mãe e filha não é algo simples, suave, é uma relação naturalmente amorosa, como muitas vezes é visto culturalmente, mas sim que existe uma relação que possui uma profundidade muito grande, tanto em aspectos bons como ruins. E nesse caso, ela traz uma relação conflituosa entre mãe e filha, que muitas vezes é algo muito escondido, muito velado socialmente. É interessante pensar como que esse lado negativo da maternidade culturalmente foi jogado para a madrasta, né? É como se a madrasta fosse a mãe má e a mãe biológica nunca fosse a mãe má. Então a gente tem essa ideia, por exemplo, da madrasta da Branca de Neve, como esse lado ruim da maternidade, que é o lado que tem inveja da filha, que tem raiva, que tem dificuldades, que não é uma coisa fácil, né? A poeta e crítica feminista Adrienne Rich tem um livro chamado A Woman Born, né? Maternidade como experiência e instituição, em que ela fala justamente desses aspectos culturais da maternidade. Ela vai falar como ser mãe não é uma coisa natural, mas é algo aprendido, né, ao longo das nossas vidas, através de discursos e práticas culturais. Então, a gente, quando criança, a gente brinca de boneca, é uma forma de aprender a ser mãe, né, de cuidar da boneca, fora os discursos que a gente escuta, né, das nossas próprias mães e também de outras mulheres, sobre o que significa ser mãe. E aí a gente tem imagens mais fortes ainda, por exemplo, a Virgem Maria, né, como uma mãe bondosa que tudo aceita, que tudo vive, que tudo sofre. Então a gente cria essa expectativa do que é a maternidade. A gente é bombardeado com essa mensagem de que você vai parir o filho e imediatamente você vai ser mãe, né? De que você vai ter um instinto materno e que esse instinto materno vai, assim, ligar em você e que você vai ser a melhor mãe do mundo. Sendo que a gente sabe que para muitas mulheres essa não é a experiência, que na verdade existe uma experiência às vezes de depressão pós-parto, de coisas muito complicadas. O lado feio da maternidade, inveja, o ressentimento, eles não são discutidos culturalmente. Então a gente tem essa lacuna não dita pulsando. É um assunto que não se discute socialmente, como tudo que é deixado de lado surge de uma forma marginal e violenta. Então, a impressão que a gente tem é que quando aparece esse lado feio da maternidade, ele sempre aparece dessa forma chocante. Por exemplo, em histórias que a gente vê, sei lá, em jornais do tipo Cidade Alerta, mães que mataram filhos, mãe que abandonou o bebê na Lagoa da Pampulha, essas coisas assim muito violentas, ou naqueles relacionamentos entre mães e filhos que são muito complicados, mas as pessoas falam, não, isso é exceção, e fica tentando abafar o sofrimento daquelas pessoas. No caso, tanto da Amália quanto da Adélia, as duas sofriam com esse relacionamento. Nenhuma das duas estava feliz com onde a coisa estava assim encaminhando, né? É tão complicado isso não ser melhor abordado, porque sempre gera umas afirmações que são muito falsas, né? Quando você questiona a maternidade, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso e saber, né, os motivos que levaram a ter filhos e como que aconteceu esse processo de querer se tornar mãe, mas as pessoas não gostam muito desse tipo de discussão, né? Então, geralmente, quando eu pergunto esse tipo de coisa, as pessoas falam frases muito simples, do tipo, o seu filho sempre vai te amar. Né? Se você tem um companheiro, um marido, pode ser que ele te abandone, mas um filho sempre vai estar com você. Eu acredito que as próprias pessoas que falam isso, elas sabem que isso não é uma verdade, porque a gente tem relações complexas, né, com
outros seres humanos, e a relação entre mãe e filho não seria diferente, não é algo tão perfeito, tão idealizado, de que, né, a pessoa, você tem que contar ali com uma pessoa que nunca vai te abandonar. Esse tipo de frase, assim, soa muito comum. Você vai descobrir o que é o amor de verdade quando você se tornar mãe, esse tipo de coisa. Acredito que as pessoas falam isso tanto para incentivar que eu me torne mãe e que eu tenha essa experiência, como para poder justificar a sua própria escolha de maternidade. Mas eu acredito que se a gente tratasse esse assunto com maior sinceridade, iriam vir respostas com maior veracidade mesmo, né? Mais autênticas. Por que escolhi ser mãe, ou como a maternidade aconteceu na minha vida. Eu acredito também que tem uma questão de uma certa negação do aspecto negativo. Eu também tenho essa experiência de eu conversar com mulheres que são mães e falar, nossa, mas tem umas coisas que são difíceis, né? E ninguém quer falar do lado difícil, né? Ninguém quer falar da exaustão da mãe, do bebê recém-nascido, é tudo num sentido assim, não, mas isso passa, é necessário, é como se fosse um sofrimento benéfico, uma coisa que é quase uma obrigatoriedade que uma mulher tem que passar, ela tem que sofrer na maternidade. E essas coisas, quando não são faladas, eu acho que vai gerando expectativas erradas sobre o que é ser mãe e do que é a responsabilidade de ser mãe, e também expectativas ruins da mãe em relação com os filhos. Essa fala de, o seu filho sempre vai te amar, é muito complicada, porque a gente sabe que nem todos os filhos amam as mães. E aí você fica com aquela expectativa de que aquele amor é garantido, e quando ele não é, o que você faz? A quem você recorre? E aí, a partir dessa abordagem, né, da relação mãe-filha bem real, a gente tem aí a Adélia e a Amália. Logo no início, a gente percebe essa relação ambígua que as duas têm. Na verdade, que a filha tem com a mãe, né, porque a gente compreende tudo na perspectiva da Adélia. Ela tenta fugir da mãe, afastar-se dela, ser insensível quanto à morte da mãe, mas ao mesmo tempo ela vai sangrar pela morte da mãe, porque a menstruação dela desce na hora do enterro, né? Ela vai dormir na cama da mãe, ela vai passar a maquiagem da mãe, e enquanto ela tá passando essa maquiagem da mãe, ela diz para si mesma na frente do espelho que ela é diferente da Amália. Mas aí ela usa o vestido da mãe, ela confunde a sua carteira de identidade com a identidade da mãe. Essa presença que eu citei, né, da menstruação de Délia durante todo o livro, eu acredito que simboliza essa força dessas emoções, como se fosse assim, ela se nega a demonstrar os sentimentos ou até mesmo essa questão conflituosa de entender esses sentimentos com relação a essa morte da mãe. Ao mesmo tempo, ela está sangrando. Ela está sangrando e como se o corpo dela tivesse demonstrando esse reboliço, né, que está acontecendo internamente. Quando ela se nega a chorar no enterro, o sangue desce com toda a intensidade, revelando esse transbordamento da emoção, do sofrimento. Esse é um dos poucos livros que eu já li que fala tão aberta e cotidianamente de menstruação. É um aspecto tão recorrente, né, da vida das mulheres cis, né, das mulheres que menstruam, que é simplesmente ignorado na representação literária, né? O único outro livro que eu consigo pensar que tinha menstruação era do Stephen King, Carrie. Tem aquela cena no vestiário que ela menstrua e coincide com o ganho dos poderes, descoberta dos poderes dela em sua força total. E mesmo assim é um relato estranho de menstruação, né? Como se menstruação fosse assim, um rio de sangue. Como se fosse uma coisa assim absurda. A gente tem esse tabu da menstruação culturalmente. E é muito interessante como que a menstruação é uma coisa central nesse livro, no Amor Incômodo, igual você falou, é uma mostra dos sentimentos dela, né? A ideia de que o sentimento, ele vaza, literalmente vaza, por algum lugar. Se você reprime, aquilo vai ter alguma repercussão dentro de você. Então é interessante como que ela usa essa linguagem da menstruação para falar sobre isso. E não apenas essa questão do fluxo, né, mas a questão da mancha, quando ela deita e dorme, fica manchado, a questão do sangue escorrendo pela perna, e é uma coisa que culturalmente ninguém sabe, né, uma coisa que não é representada. Eu sempre fico muito chocada, principalmente quando tem livros de pós-apocalipse, de sobrevivência, e ninguém fala, caramba, essas mulheres não estão menstruando, não? O que tá acontecendo? Eu tô lembrando aqui um outro livro que tem sobre a menstruação que eu me lembrei, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Sim.
que demonstra, relata, né, quando a Alba, que é a neta, ela fica menstruada durante a Revolução dos Estudantes, né? A paralisação da greve na universidade contra a ditadura, e ela menstrua durante essa revolução. Isso é retratado, ela mancha a calça, né, e tal. Sim, E é um outro livro que fala. Não me lembrei de nenhum outro aqui agora no momento que falasse da menstruação. sim. E outro símbolo, assim como a menstruação, que é fundamental também na trama, é a roupa íntima. Então, desde o início, a mãe morta, ela está vestida apenas com o sutiã caro, isso é evidenciado, né? Que não é um sutiã, é um sutiã caro, que tem lá os 3 Vs no sutiã, né? Isso nos revela simbolicamente que a narrativa ela vai envolver uma questão de intimidade. E aí essa pergunta, né? Quem quer entrar, invadir a intimidade da própria mãe? A Adélia encontra a mala de lingeries da mãe, e tem esse descarte também das roupas íntimas velhas da mãe, e ela vai ter que, assim, tem a cena que ela tá literalmente ali fuçando a roupa íntima da mãe, adentrando a intimidade da mãe dela. É interessante como Délia, ela tem essa ideia de que ela quer ser diferente da mãe, mas ela não consegue ser um ser independente da mãe. No sentido de que mesmo quando ela tenta se colocar como o oposto da mãe, como esse outro, ela ainda tem a mãe como referência. A mãe, ela foge, né, da mãe, vai morar em Roma, vai morar longe de Nápoles, vai parar de falar dialeto, mas a presença da mãe está o tempo todo, porque ela quer ser a não mãe. E isso é um rancor que ela tem dessa separação inicial, né? Que ela sente que a mãe a abandonou de alguma forma. Então esse fantasma da mãe vai perseguindo ela a vida inteira e ela fica nessa ideia de às vezes ela é a mãe, às vezes ela não é a mãe, ela se identifica e não se identifica, mas em nenhum momento no romance ela consegue ser Délia. Quem é Délia? Quando eu tava lendo algumas críticas sobre esse livro, alguns apontaram, né, a ideia de que a gente não sabe muito sobre a personagem Délia. Mas eu acredito que isso é uma estratégia da Helena Ferrante, de mostrar justamente isso. Ela não sabe quem ela não sabe onde ela está, porque ela vive Sim, eu em função. concordo. Eu acredito que foi intencional isso, demonstrar essa questão da identidade, né? Essa dúvida quanto a essa identidade. Sim, ela tem um vazio muito grande, e é por isso que a morte da mãe a abala tanto, né? Porque sem a mãe, o que que ela vai fazer? Então eu acredito também que essa certa obsessão dela em descobrir o que que aconteceu é um modo também de ficar com a mãe o maior tempo possível. E essa intimidade da mãe, a gente descobre que é um ponto fundamental na vida de Délia, porque ela começa a rememorar, a vasculhar as lembranças dessa infância violenta, à medida que ela vai cada vez adentrando nesses espaços que ela vivenciou ali a infância, e a gente vai descobrindo, ela vai relembrando essas memórias esquecidas, e a gente vai descobrindo ali um pouco mais desse passado das duas. E a gente descobre que a Amália, ela sofria violência doméstica, era agredida pelo ciumento pai de Délia, que desconfiava que ela tinha um amante, que é o Caserta. É interessante como essa busca pela verdadeira Amália, porque dela ela fala em alguns momentos, né, que a mãe dela sorria, né, tem uma cena em que ela lembra de como que a mãe dela era no cinema, que no cinema ela ria, então ali no escuro do cinema, onde as coisas são possíveis, mas que ao mesmo tempo resignava dos maus tratos do pai, que ela ria, que ela era social, mas uma mulher contida, né, que escondia por trás de roupas sóbrias. E é interessante a gente ver que por trás daquelas roupas sóbrias existiam lingeries caras. Então, assim, a impressão que eu tenho da Amália é que ela era essa mulher vibrante que a vida não permitiu que ela se expressasse. Tem momentos, não sei se você teve a mesma impressão, que quando a Adélia recorda essas memórias da família, né, da mãe, ela muitas vezes ela olha a mãe pelo olhar do pai dela, porque ela vai lembrar, por exemplo, de uma cena
que a mãe estava no ônibus, ela e a mãe estavam no ônibus, e ela meio que começa a achar que a mãe estava se esfregando nos homens dentro do ônibus. E isso me Sim. trouxe muito isso. Eu falei assim, gente, será que a mãe realmente estava fazendo, ou era ela que já estava tão contaminada com o olhar do pai dela, que era ciumento, possessivo, controlador, que ela, criança, já estava enxergando a mãe se esfregando nos homens no ônibus. Então, assim, algumas dessas memórias dela me parecia muito contaminada por esse olhar do pai. Uma impressão que eu tive em relação a isso também é que é uma forma de ela justificar a violência que a mãe sofria também. Então, assim, se a mãe realmente fosse a adúltera, se a mãe realmente se esfregasse nos homens no ônibus, então tudo bem o pai bater na mãe dela. Tipo assim, teria um motivo. Acho que ela acaba criando uma justificativa distorcida para justificar essa violência e porque ela não sentia dó da mãe dela, né? Quando a mãe dela apanhava. Eu senti isso também, que ela tinha uma frieza em relação a essa violência que ela observava. Gente, e esse pai, para mim, assim, foi uma quebra de estereótipo tão grande, não sei se para você, porque o pai é um artista, né? O pai é um pintor, e aí, né, quando eu penso assim num pintor, eu penso assim, nossa, vai ser uma pessoa super aberta, né? Uma pessoa Sim, desconstruída, né? Um homem que ele tem uma habilidade artística e tal, né? Mas não, ele era um pintor super machista, super violento, agressivo. Essa relação, né, da Amália com esses homens, que a Amália ela é totalmente objetificada pelo marido e pelo suposto amante dela, que é o Caserta também. Então a gente tem aí esses dois homens que ficam disputando essa mulher, como se na verdade eles estivessem o tempo todo competindo um com o outro. isso é tão perturbador, porque parece que eles não enxergam a Amália, né? Eles enxergam a si Não. mesmos o tempo todo. Na verdade, aquele jogo é um jogo deles. E Délia sofre porque ela percebe que ela fazia a mesma coisa. Ela ficava jogando a mãe de um lado para o outro, ela criou narrativas sobre a mãe que desconsideravam quem era essa mãe como indivíduo, né? Como pessoa independente que tem suas vontades, desejos. E é muito cruel, assim, porque o pai, ele faz as ciganas, né? Ele pinta as ciganas, que na verdade são a Amália. E isso eu acho que é uma forma de retratar um pouco essa objetificação, porque a Adélia tem um ponto do livro que ela se pergunta se meu pai tinha tanto ciúme da minha mãe, se ele era tão possessivo, por que ele reproduzia as pinturas da cigana e vendia? Eu acho que é justamente por essa questão de objeto, dela ser um objeto ali para ele. E para o Caseta a mesma coisa, nesse sentido de o Caseta fazer esse jogo o tempo todo com o pai da Adele e, inclusive, ir lá contar para ele que ele, enfim, estava com a malha e tudo. Essa questão dele querer as calcinhas velhas da malha, né? Pegar e essa questão da É uma roupa coisa íntima. doentia, né? É, e É querer ser dono dessa mulher, né? eu senti que era mesmo essa questão tanto da posse da mulher quanto para comprovar mesmo. Então, tipo assim, eu vou pegar a calcinha para comprovar que ela é minha, que eu tava com ela. Então, assim, é um negócio pesadíssimo, né? Na verdade, nenhum dos dois nunca amou essa mulher. E aí, no fim, a gente chega a uma verdade que é revelada, uma triste verdade, mas não é a verdade sobre a morte da mãe. E a gente tem uma quebra de expectativa também nesse ponto, porque eu realmente achava que no final seria revelado esses mistérios todos sobre a morte da mãe, mas não é disso que vai se tratar o final. O final, na verdade, vai se tratar de uma revelação sobre um ponto crucial no passado das duas, revelação inclusive para a própria Adélia, que não se lembrava, ela tinha uma memória falsa, na verdade, sobre os acontecimentos. Então, ela vai recordar essa verdade, que é que ela, quando criança,
ela contou para o pai que a Amália e o Caserta eles estavam se encontrando no porão da confeitaria, que eles eram amantes e estavam ali envolvidos sexualmente. E essa memória falsa, imaginada da criança, era tanto por ela tentar ser a Amália, por imaginar a vida da mãe, querer ser a mãe, quanto para esconder de si mesma o abuso que ela sofreu no porão pelo pai de Caserta. Então, assim, ela conta, né, em várias passagens que ela se imaginava ali naquele porão com o Caserta, muitas vezes tentando reproduzir com o Antônio, né, que era o menino filho do Caserta, essa relação que ela achava que a mãe tinha com o amante, como também para esconder de si mesma que ela foi abusada sexualmente naquele porão por um homem muito mais velho. Eu acho que essa é a grande virada mesmo do livro. Eu acho que é isso que torna o livro tão pesado, essa descoberta da memória falsa, que é, que nem você falou, é uma negação do abuso que ela sofreu, mas é também um reconhecimento da falta de amor, de afeto materno. Com essa memória falsa, ela justifica, né? Por que que a mãe a abandonou na visão dela e por que que ela foi abusada. Então ela resolve, digamos assim, essas duas questões narrativamente, criando uma narrativa nova. E é interessante como que a Ana Ferrante vai fazendo essa trama toda ao longo do livro com os objetos de Amália, né? Até que a Adélia, aos poucos, se vê como Amália. Então, todos os objetos, as calcinhas, né? Tudo isso que ela vai pegando da mãe, ela acaba se vendo como a mãe. E é nessa hora que ela tem essa revelação de que, na verdade, aquilo tudo tinha sido uma mentira criada por ela mesma, né? Essa identificação, ela é falsa e ela é fruto do sofrimento. Que a Adélia, mesmo no final do romance, não consegue ter o seu processo de individuação da mãe e se afirmar como a mulher que é. Ela só consegue ter a revelação de que ela criou uma situação falsa, mas ela, ao invés dela seguir em frente e tentar criar a sua própria identidade e se refazer, não, ela volta para eu sou a Amália. E ela volta para esse lugar em que ela, no porão, tentava encenar as coisas que ela achava que a mãe fazia. Eu acho bem complexa essa questão da identificação dela com a mãe, que eu acho que ela tem essa super identificação com a mãe. Na verdade, eu estava lendo um livro que chama Fadas no Divã, que faz uma análise, né, das narrativas, principalmente dos contos de fadas, sobre o olhar da psicanálise. E nesse livro, essa questão da identificação, ela é explicada pelo complexo de Édipo mesmo. Então, assim, né, essa super identificação é tão grande que você quer ser aquela pessoa. Ela tem essa identificação nesse sentido de querer ser a mãe, que isso vem, na verdade, desse abandono vivido na infância, em que ela não fazia parte, ela sentia que ela não fazia parte da vida da mãe. Ela não sentia esse amor pela mãe. E olha o que esse abandono gerou nela, né? E no final ela pontua que esse ódio, o ódio final dela não era do pai, não era pelo Caserta, o ódio era pela mãe, pela Amália. E aí ela coloca, ela se expressa, né? Porque ela havia me largado no mundo, brincando sozinha com as palavras de uma mentira, sem limite, sem verdade. Então, assim, ela havia me largado no mundo, né? Isso é tão forte para uma criança, né? Então, esse ódio vem daí. E eu acredito, assim, quando eu li essa frase final, eu era a Maia, que ela afirma, para mim, nesse momento, demonstrou tanto esse lugar dessa identificação com a mãe, quanto o reconhecimento de que Délia não conhecia a verdadeira Amália, sendo a mãe que ela pensava conhecer fruto de memórias adulteradas e verdades incompletas. Então, ela meio que nesse fim, ela reconhece, eu senti que ela reconheceu todo esse processo que ela fez em torno da mãe, que na verdade era sobre ela o tempo todo. E a verdadeira mãe, ela não conheceu. Ela criou uma memória falsa, ela olhou com o olhar do pai para a mãe muitas vezes, ela fez inúmeras projeções sobre a mãe, interpretações sobre a mãe, mas ao mesmo tempo ela não conhecia essa mãe. Todos esses processos, eles foram sobre ela.
E aí ela chega nesse lugar de não saber quem ela é e de ter feito todas essas especulações e projeções sobre a mãe, que aí ela se coloca nesse lugar de eu era a Mali, porque parece que tudo que ela viveu foi em função dessa memória falsa, dessas crenças que ela tinha sobre a mãe, e a única coisa que ela era isso, e não reconhece a própria identidade e não reconhece a mãe real que ela tinha. Sim, essa questão de criar, né, assim, uma ficção, né, sobre as pessoas, me lembrou muito o livro, que tem até o filme, né, Reparação, do Ian McEwan, né, que tem essa mesma história de uma memória falsa, né, da menina que tem uma memória falsa sobre um estupro, e ela acaba condenando, né, as pessoas, né, a Sim. irmã dela e um jovem, né, que era ligado à família, a uma vida terrível de sofrimentos, né, e foi o que Délia fez, de certa forma, porque essa memória falsa fez com que a mãe sofresse violência doméstica a vida inteira e se tornasse essa mulher que tinha que conter seu brilho, né? É muito complicado esse reconhecimento das consequências dessa memória falsa. E eu acho interessante porque, assim como no Reparação, nesse livro não há possibilidade de redenção, porque a Mali está morta. Do mesmo jeito, né, que em Reparação também os personagens em questão estavam mortos. Então, não tem como você resolver aquilo, porque já foi. O livro funciona como um romance de formação tardio. A gente pensando aqui na ideia de romance de formação como esse livro sobre a tomada da vida adulta de um personagem jovem. Mas nesse caso, ele é tardio, porque Délia já é uma mulher que deveria ser supostamente madura, mas não é. Mas esse final, ele não se completa. Não é um romance de formação que termina com esse indivíduo se afirmando como um eu que vai atuar no mundo. Não, ela continua perdida. Né? Ela se perde no mergulho de si mesma. E aí, pensando naquilo, tudo que a gente discutiu sobre as mulheres que correm com os lobos até agora, essa ideia de mergulhar no fundo, você tem que ir no fundo e ver as coisas mais terríveis sobre você mesma, você tem que sair. E a impressão que eu tenho de Délia é que ela se perdeu. Nossa, pesadíssimo esse livro. Ele é um livro curtinho, né? Assim, olhando aqui, a minha edição tem nem 200 páginas, né? Ele é bem curtinho, mas ele não é um livro que você lê uma sentada só, que você lê rápido. Tem momentos específicos que eu senti tanta angústia no livro que eu falei, não, peraí, deixa eu dar uma Sim. respirada, porque é muito forte, assim, é muito bom. A Helena Ferrante é maravilhosa, assim, cada vez que eu leio mais livro dela, eu fico mais fã, assim, mas realmente ele vem trazer uma coisa que não é fácil de ler, não, que é extremamente importante, assim, eu achei que esse tema é maravilhoso para a gente promover muitas reflexões, mas não é uma coisa fácil de encarar, não, dessa leitura aí, não, mas Sim. recomendo. E o título, né? Um amor incômodo, é muito apropriado, porque realmente é isso que ela sentia, né? Esse incômodo dessa relação que não se fazia. É o primeiro livro publicado, né, da Helena Ferrante. Uhum. E assim, é um livro que já vem com o pé na porta, falando sobre vários tabus, né? De maternidade, de abuso sexual, de mentiras familiares, né? Coisas assim, muito tensas É. e densas, né? Também não acho que não é uma leitura fácil, não. Inclusive, eu acho que ela deve ser feita por cautela. Eu acho que em determinados momentos da vida a gente não quer ler isso, não. Eu li esse livro já tem uns anos, já, tem uns 2 anos que eu li esse livro. E assim, pra mim foi ok, mas eu consigo perceber que se fosse em outras fases, talvez não tivesse sido tão legal assim. É Acho que isso. tem isso, né? A gente é diferentes leitores ao longo da vida também. Como se diz, chega um momento para cada livro, né? Tem algumas coisas que você lê e depois, quando você vai reler, muda completamente, fez sentido na época, depois não faz mais e vice-versa. E realmente essa leitura, em alguns momentos da vida, eu acredito que ela pode ser bem angustiante. Mulheres em Contexto.
Você pode discutir com a gente. Siga o nosso Instagram, @mulheres_emtempo, ou mande um e-mail para mulheresemtempo@gmail.com. Tivemos o prazer de receber alguns comentários das nossas seguidoras. A Kimberly Kelly comentou: "Eu adorei a análise de como cada um tem seu barba azul à espreita e como a moral da história foi contada pela autora e por vocês. Obrigada, Kimberly, um beijo." A Maria Helena enviou para o nosso e-mail o seguinte comentário: "Sinceramente, essa análise sobre o conto do Barba Azul foi muito iluminadora e ao mesmo tempo muito familiar para mim. Refletindo junto com vocês, consegui ver o meu Barba Azul em diversos momentos no decorrer da minha vida. Não me resta dúvidas que ele se divertiu bastante comigo, porque eu não abri a porta, não o confrontei, banquei a boazinha. Mas enfim, estou num momento crucial. Na minha busca recente em encontrar com minha essência, tenho invocado pouco a pouco os meus irmãos. Assim, espero brevemente ter o imenso prazer de assisti-los destroçando este intruso. Nunca é tarde para nos livrarmos das coisas ruins que estão dentro de nós e buscarmos a felicidade, não nos outros ou em alguma coisa ou lugar, mas dentro de nós mesmos." Muito obrigada pelo comentário. Que bom que fez tanto sentido para você. Um beijo. E quero aproveitar também para pedir que você que gostou da nossa conversa, que divulgue nosso podcast. Compartilhe nas suas redes, envie para amigas, amigos e amigas, curta na plataforma de sua preferência e não deixe de nos seguir. Estamos no Spotify, iTunes, Deezer, YouTube e Google Podcasts. Espalhe a palavra e mostre que o lugar de mulher também é com livros. Ah, e temos uma notícia. Nosso podcast vai funcionar em temporadas. Depois de testar aí as águas desse mundo de ideias em ondas, decidimos que esse formato vai atender melhor o movimento que a gente quer fazer aqui. Vem só com a gente. Essa primeira temporada vai ter 10 episódios e vai se chamar Primeiros Passos da Mulher Selvagem. Isso porque começamos a desvendar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E se vocês estiverem atentas, e sei que muitas de vocês estão, os livros que a gente está intercalando estão todos aí dentro dessa temática de questionar a nós mesmas e ao mundo, começar a fazer perguntas sobre os comos e porquês, iniciando uma jornada de reconhecimento das nossas próprias sombras, individuais e coletivas. Então fiquem com a gente aí nessa jornada. Próximo tema. No próximo episódio, vamos discutir o capítulo 3 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, intitulado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Até lá! Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse podcast, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e mixado por Eugênio Sá. A música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.